Ele, um magnata cético disfarçado de homem comum, busca autenticidade. Ela, uma jovem pobre, precisando de um namorado. No mercado, ela vê um homem elegante e o contrata por $2 para ser seu namorado de mentira. O homem é Lucas Montenegro, o CEO. Intrigado, ele aceita e o destino lhe prepara uma surpresa. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Isabela Costa já estava acordada há 15 minutos, observando o teto rachado do pequeno quarto que dividia com a avó. O som metálico e insistente do aparelho barato se misturava aos primeiros ruídos da favela que despertava. Motores de ônibus distantes, vozes de vizinhos se preparando para mais um dia de batalha. E o eco familiar dos gritos dos vendedores ambulantes que já começavam a montar suas bancas no mercado popular da zona norte de São Paulo. Isabela se levantou em silêncio, tentando não acordar Dona Mercedes, que roncava suavemente na cama ao lado. Aos 72 anos, sua avó havia criado 5 netos, praticamente sozinha, depois que os pais de Isabela partiram em um acidente de trânsito há 8 anos. Agora, com a saúde frágil e os remédios caros, Dona Mercedes dependia completamente dos cuidados da neta mais velha. No corredor estreito, Isabela espiou o quarto dos irmãos. Gabriel, de 16 anos, dormia abraçado aos livros de cursinho pré-vestibular que ela conseguira comprar usados no sebo da esquina. Ao lado dele, Júlia, de apenas 12 anos, agarrava o ursinho de pelúcia desgastado que ganhara no último Natal. Ambos sonhavam com um futuro diferente, e Isabela faria qualquer coisa para garantir que eles tivessem essa chance. Na cozinha minúscula, ela preparou um café ralo e comeu um pão amanhecido com margarina. O dinheiro do mês estava contado ao centavo. Aluguel, conta de luz, remédios da avó, material escolar dos irmãos, comida. Sobrava muito pouco para qualquer coisa que não fosse absolutamente essencial. Mesmo assim, ela conseguia encontrar pequenos momentos de alegria no meio da correria. Uma piada com os clientes do mercado, um sorriso trocado com Dona Conceição da barraca vizinha, uma música que tocava no rádio velho enquanto arrumava as flores. O primeiro emprego de Isabela era na barraca de flores do Mercado Popular, onde trabalhava desde as 6 da manhã até as 2 da tarde. Seu Antônio, o dono, era um homem bondoso que a tratava como filha e sempre dizia que ela tinha um dom especial para alegrar o dia das pessoas. "Você tem uma luz, menina", costumava falar. "As flores ficam mais bonitas na sua mão." Isabela sorria, sabendo que era apenas o jeito carinhoso do velhinho de dizer que ela era boa vendedora. Depois do almoço corrido em casa, ela corria para o segundo emprego na loja de conveniência do bairro, onde ficava até às 10 da noite. 2 empregos, 7 dias por semana, sem férias, sem descanso. Mas ela não reclamava. Cada real que ganhava era um tijolo a mais na construção do futuro que sonhava para a família. O que mais doía em Isabela não era o cansaço nem a falta de dinheiro. Era a constante cobrança da família sobre sua vida amorosa. Toda reunião familiar se tornava um interrogatório. "E aí, Bela, ainda sozinha?" "Menina, você vai ficar para titia mesmo? Na sua idade, eu já tinha 3 filhos." A situação havia se tornado ainda mais constrangedora depois que Bruno, seu ex-namorado de 2 anos, a trocara por uma colega de faculdade de família rica. A humilhação pública havia sido devastadora, mas o que mais machucava era saber que ele estaria presente no aniversário de casamento dos tios. Dali a uma semana, 25 anos de casados dos tios Marta e João. A festa seria no salão da igreja com toda a família presente. Isabela já conseguia imaginar os sussurros, os olhares de pena, os comentários sobre como ela se deixou levar por um homem que obviamente só estava brincando com ela. Bruno chegaria de braços dados com a nova namorada, ambos exibindo uma felicidade que mais parecia provocação. Na noite anterior,
Durante o jantar simples de arroz, feijão e ovo frito, tia Marta havia ligado para confirmar a presença de todos. E você, Isabela? Vai levar alguém? A pergunta inocente da tia soou como um soco no estômago. Ainda não sei, tia. Ela havia respondido, tentando disfarçar o desconforto. Do outro lado da linha, o silêncio constrangedor falava mais alto que qualquer palavra. Dona Mercedes, que observava a conversa, havia dado o veredito final depois que Isabela desligou o telefone. Menina, você precisa de um namorado. Não pode aparecer sozinha nessa festa, não depois do vexame que aquele Bruno fez com você. O que vão pensar? Isabela sabia que a avó falava assim por amor, por preocupação genuína com sua reputação e felicidade. Mas as palavras doíam como sal na ferida. Onde ela encontraria um namorado apresentável em uma semana? Com que tempo? Com que dinheiro para se vestir adequadamente? Com que energia emocional para fingir felicidade quando mal conseguia manter os olhos abertos de tanto trabalhar? Naquela manhã de sexta-feira, enquanto arrumava as rosas vermelhas na barraca do mercado, Isabela sentia o peso do mundo nos ombros. O sol já esquentava forte às 9 da manhã e o movimento começava a ficar intenso. Famílias fazendo compras para o fim de semana, casais escolhendo flores para celebrar alguma data especial, crianças correndo entre as bancas enquanto as mães negociavam preços. Era nesses momentos que Isabela mais sentia a solidão. Cercada de gente, no meio da vida pulsante do mercado, ela se sentia completamente sozinha com seus problemas. Não podia contar com os irmãos. Eles já tinham suas próprias preocupações. Não queria sobrecarregar a avó com mais angústias. E as poucas amigas que tinha estavam todas ocupadas com suas próprias vidas, namorados, faculdades que ela nunca poderia pagar. Mas Isabela havia aprendido desde cedo que não adiantava se lamentar. A vida era feita de problemas que precisavam ser resolvidos, um de cada vez. Sempre encontrava uma saída, sempre dava um jeito. Era teimosa por natureza e criativa por necessidade. Se o mundo não oferecia soluções prontas para uma menina pobre da periferia, ela inventava as próprias soluções. Enquanto atendia uma senhora que queria flores para o túmulo do marido, Isabela sorriu com genuína compaixão e escolheu as margaridas mais bonitas da banca. Ele vai ficar feliz com essas flores, Dona Rosa. O senhor José sempre gostou das coisas simples e bonitas. A senhora sorriu de volta, agradecida pela delicadeza. Era isso que Isabela fazia melhor: cuidar dos outros, encontrar formas de aliviar a dor alheia, mesmo quando sua própria dor parecia insuportável. E, de alguma forma, esse dom de alegrar os outros sempre acabava alegrando ela também. Era quase meio-dia quando Isabela notou o homem estranho parado entre a barraca de frutas e a de temperos, olhando ao redor com uma expressão perdida que contrastava completamente com suas roupas caras. Ele vestia uma camisa social branca de tecido fino, calças escuras bem cortadas e sapatos de couro que definitivamente não foram feitos para pisar no chão irregular do mercado popular. Mesmo tentando parecer casual, tudo nele gritava dinheiro. Lucas Montenegro havia acordado naquela manhã com uma sensação sufocante de claustrofobia. Aos 35 anos, CEO de um dos maiores conglomerados de tecnologia do país. Ele controlava investimentos milionários, comandava milhares de funcionários e tomava decisões que impactavam a economia nacional. Mas naquele dia, a pressão de sua mãe sobre o casamento arranjado com Patrícia Villanova havia chegado ao limite. Lucas, querido, não podemos mais adiar. A família Villanova já está questionando nossas intenções, dizia Dona Helena durante o café da manhã servido por 3 empregados na mansão dos Jardins. Você precisa assumir responsabilidades. Patrícia é perfeita, bem-nascida, educada, com conexões importantes. É exatamente o que nossa família precisa. Sufocado por aquela vida de obrigações sociais e relacionamentos calculados, Lucas havia tomado uma decisão impulsiva. Dispensou o motorista,
Trocou o terno por roupas mais simples do guarda-roupa e pegou o primeiro ônibus que viu. Queria sentir como era a vida das pessoas comuns, longe dos salões dourados e das conversas vazias sobre ações na bolsa. Mas agora, parado no meio daquele mercado barulhento e colorido, Lucas se sentia completamente deslocado. O cheiro forte de peixe fresco se misturava com o aroma doce das frutas maduras e o tempero das coxinhas fritando na barraca ao lado. Vendedores gritavam ofertas, crianças corriam entre as pernas dos adultos e música sertaneja tocava em pelo menos 3 rádios diferentes, criando uma cacofonia que o deixava zonzo. Ele havia parado na frente da barraca de Isabela por acaso, atraído pelas cores vibrantes das flores. Rosas vermelhas, margaridas brancas, cravos cor-de-rosa, girassóis amarelos, tudo arrumado com um capricho que contrastava com a simplicidade do local. Lucas estava tão concentrado, observando o movimento ao redor, que não percebeu quando esbarrou numa caixa de plástico cheia d'água, derrubando-a e encharcando os próprios pés. Ai, meu Deus! Isabela correu para ajudar, vendo o homem elegante olhando para os sapatos molhados com uma expressão de completo desespero. Desculpa, moço. Essa caixa está aí há anos. Todo mundo já sabe que tem que desviar dela. Lucas olhou para a moça que tentava secar seus sapatos com um pano de prato, sem saber se ria ou chorava da situação. Não. Foi culpa minha. Não estava prestando atenção. Primeira vez aqui no mercado? Perguntou Isabela, notando imediatamente que ele não pertencia àquele lugar. O jeito de falar pausado, a postura ereta mesmo molhado, as mãos macias que nunca carregaram peso. Turista? Algo assim, respondeu Lucas, ainda desconcertado com a solicitude daquela mulher que nem o conhecia, mas o tratava com uma gentileza genuína. Isabela riu. Um som claro e contagiante que fez Lucas sorrir involuntariamente. Imagino que você não estava planejando sair daqui com os pés encharcados. Ela parou de limpar os sapatos dele e o olhou nos olhos pela primeira vez. Eram olhos escuros, inteligentes, mas havia uma tristeza neles que ela reconhecia bem. A mesma solidão que via no espelho todas as manhãs. Foi nesse momento que a ideia maluca surgiu na cabeça de Isabela. Talvez fosse o desespero pela situação, com a festa dos tios. Talvez fosse a forma gentil como aquele homem estranho havia agradecido sua ajuda. Ou talvez fosse simplesmente o jeito como ele parecia tão perdido quanto ela se sentia. Mas antes que pudesse pensar 2 vezes, as palavras saíram da sua boca. Ei, moço! Você tá fazendo alguma coisa no sábado que vem? Lucas piscou confuso. Sábado? É que, olha, sei que vai parecer loucura, mas você tem cara de gente boa. Isabela respirou fundo, reunindo coragem para a proposta mais absurda da sua vida. Preciso de um namorado de mentira por uma noite. Pago R$2. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mesmo no meio da gritaria do mercado. Lucas ficou parado, processando o que havia acabado de ouvir, enquanto Isabela sentia o rosto ficar vermelho de vergonha. R$2? Ele repetiu, incrédulo. Eu sei que é pouco, mas é o que tenho de sobra depois de pagar todas as contas, explicou Isabela rapidamente, achando que ele fosse recusar por causa do dinheiro. É só uma festa de família. Você não precisa fazer nada demais. Só ficar do meu lado, dar risada das piadas do meu tio e fingir que me acha interessante. Umas 3 horinhas, no máximo. Lucas estava completamente fascinado. Em toda a sua vida de privilégios, ninguém nunca lhe havia oferecido R$2 por coisa alguma. A espontaneidade daquela mulher, a honestidade desesperada na voz dela, o jeito como ela olhava diretamente nos seus olhos, sem qualquer sinal de interesse no seu dinheiro ou status, tudo aquilo era completamente novo para ele. Por que precisa de um namorado falso? Perguntou genuinamente curioso. Isabela suspirou. É uma longa história envolvendo um ex-namorado idiota,
Uma família que acha que mulher solteira é sinônimo de fracasso pessoal e meu orgulho ferido. Ela parou e o olhou com uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Então topa ou não topa? Havia algo na coragem daquela mulher que tocou uma parte de Lucas que ele pensava ter perdido há muito tempo. A forma como ela assumia sua situação difícil sem se vitimizar, como transformava desespero em ação, como oferecia os últimos R$ 2 que tinha para resolver um problema que, no fim das contas, era sobre dignidade e amor próprio. Como você se chama? Perguntou ele. Isabela, e você? Lucas hesitou por um segundo. Léo, respondeu usando o apelido que só sua avó havia chamado quando era criança. Então, Léo, você topa ser meu namorado de mentira por 2 horas? Lucas olhou ao redor. O mercado caótico, a moça de sorriso corajoso na frente dele, a situação completamente absurda da qual estava prestes a participar. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vivo de verdade. Não tinha ideia do que estava fazendo, mas sabia que queria descobrir. Topo, respondeu, estendendo a mão para ela. Mas guarde os R$ 2. Considere um trabalho voluntário. Isabela apertou a mão dele, sentindo uma descarga elétrica que não esperava. Sério? Você vai mesmo? Vou, confirmou Lucas, surpreso com sua própria decisão. Mas você vai ter que me ensinar como ser um namorado convincente. Faz tempo que não interpreto esse papel. O sorriso que Isabela abriu foi tão radiante que Lucas sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido como era sentir borboletas no estômago. Durante os 3 dias que se seguiram ao encontro no mercado, Isabela se perguntou pelo menos 50 vezes se havia enlouquecido completamente. Contratar um completo desconhecido para fingir ser seu namorado parecia uma ideia ainda mais absurda agora que a adrenalina do momento havia passado. Mas Léo havia anotado o número do telefone da loja de conveniência onde ela trabalhava e prometido ligar na quinta-feira para acertarem os detalhes. Na quarta-feira à noite, enquanto organizava as prateleiras da loja, Isabela ensaiava mentalmente como explicaria toda aquela situação maluca para ele. Como contar sobre Bruno sem soar ressentida? Como explicar a dinâmica da família sem parecer que estava reclamando? E, principalmente, como estabelecer as regras da farsa sem que ele pensasse que ela estava completamente desesperada, mesmo que estivesse. O telefone tocou às 8 em ponto da quinta-feira, bem na hora em que Léo havia prometido. Isabela atendeu no 3º toque, tentando soar casual. Alô? Oi, Isabela. É o Léo, daqui do mercado. A voz dele soava diferente pelo telefone, mais suave, quase hesitante. Oi? Nossa, você ligou mesmo. Pensei que tivesse mudado de ideia. Não mudei, respondeu Lucas, que estava no escritório de sua cobertura, olhando para a cidade iluminada através da janela. Estava pensando, talvez a gente devesse se encontrar antes da festa. Parabéns! Ensaiar? Isabela riu aliviada. Pensei a mesma coisa. Não pode parecer que a gente se conheceu ontem, né? Exato. Você está livre amanhã depois do trabalho? Saio às 10 da loja de conveniência. É muito tarde? Lucas, que geralmente jantava às 9 em restaurantes caros, achou charmante a preocupação dela. Perfeito. Conhece a praça da igreja do bairro? Aqui fica perto do ponto de ônibus. Conheço sim. Às 10h30, fechado. Na sexta-feira à noite, Isabela chegou à praça 5 minutos adiantada, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Havia trocado de roupa 3 vezes. A blusa do trabalho estava com cheiro de fritura. A camiseta favorita tinha um buraquinho pequeno, até que decidiu por uma blusa azul simples que realçava seus olhos castanhos. Léo já estava lá, sentado num banco embaixo de uma árvore, folheando um livro. Vestia jeans e uma camiseta branca, sem nada que denunciasse sua verdadeira condição social. Quando a viu chegando, guardou o livro e se levantou com um sorriso que fez o coração de Isabela acelerar. Pontual, comentou ele. Minha avó sempre dizia que quem se atrasa não tem consideração pelos outros, respondeu Isabela,
sentando-se ao lado dele no banco. E você? Sempre foi tão pontual assim? Digamos que aprendi a valorizar o tempo das pessoas, disse Lucas, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, observando as crianças que brincavam no parquinho, mesmo àquela hora, sob o olhar atento das mães que conversavam em grupos. Então, começou Isabela, decidindo quebrar o gelo. Preciso te contar sobre a minha família maluca, para você não passar vergonha amanhã. Lucas se virou para ela, divertido. Sou todo ouvidos. Bom, primeiro minha avó, Dona Mercedes. Ela é o coração da família, mas também é a mais, digamos, direta. Vai te fazer pelo menos 10 perguntas pessoais nos primeiros 5 minutos. É normal? Que tipo de perguntas? Onde você trabalha? Há quanto tempo a gente namora? Se suas intenções são sérias? Isabela fez uma pausa. Aí que está o problema. A gente precisa combinar uma versão da nossa história. Lucas achou fascinante como ela pensava estrategicamente, mesmo numa situação tão inusitada. Que tal? Nos conhecemos há 2 meses. Você no mercado comprando flores para a avó, eu trabalhando. Onde mesmo você acha que eu trabalho? Isabela o analisou. Você tem cara de professor. Ou maybe contador. Alguma coisa assim, sabe? Trabalho de escritório, mas nada muito, como posso dizer, exibido. Professor de inglês, decidiu Lucas rapidamente. Escola particular. Perfeito. E a gente se conheceu porque eu sempre compro flores para a avó aos domingos. Você estava passando e me ajudou a carregar os vasos até o ônibus. Romântico, comentou ele sorrindo. Minha família adora essas coisas. Isabela relaxou, percebendo que conversar com Léo era mais fácil do que imaginara. Ah, e tem o Gabriel e a Júlia, meus irmãos. O Gabi vai querer falar de futebol com você. Ele torce para o São Paulo. E você? Para qual time torce? Corinthians até morrer, respondeu ela com orgulho. Problema? Lucas riu. Um riso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Nenhum. Vou fingir neutralidade diplomática. Esperto. Isabela se sentiu estranhamente feliz vendo-o rir. E tem mais uma coisa importante. Sobre o Bruno. O sorriso de Lucas desapareceu. O ex-namorado? É. Ele vai estar na festa com a namorada nova. É complicado. Isabela respirou fundo. A gente namorou 2 anos. Eu achava que era sério. Até descobrir que ele andava falando para os amigos da faculdade que eu era só uma aventura. Que nunca me levaria para conhecer a família dele porque... Ela parou. As palavras doendo na garganta. Por quê? Porque eu sou pobre demais para o círculo social dele. A voz de Isabela saiu mais baixa que pretendia. Descobri numa festa. Ouvi ele falando com os amigos. Disse que eu era divertida para passar o tempo, mas que óbvio que ele ia casar com alguém do mesmo nível. Lucas sentiu uma raiva surpreendente crescer no peito. Como alguém podia tratar uma mulher tão especial de forma tão cruel? Isabela, não precisa dizer nada. Ela o interrompeu, erguendo a mão. Eu só contei para você entender porque preciso aparecer bem amanhã. Não é sobre ele, é sobre mim. Sobre mostrar que eu mereço ser tratada com respeito. Você merece, disse Lucas com uma convicção que a surpreendeu. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Isabela o olhou, procurando sarcasmo ou pena na voz dele, mas encontrou apenas sinceridade. Obrigada, de verdade. Eles passaram a próxima hora criando sua história de amor fictícia. Como foi o primeiro beijo? No ponto de ônibus? Depois de ele ter perdido a condução de propósito para ficar mais tempo com ela, que músicas eles dançavam juntos. Ela o ensinou alguns passos de sertanejo universitário, ali mesmo na praça. Que apelidos usavam? Ela o chamaria de meu amor. Ele a chamaria de Bela. E se alguém perguntar sobre planos futuros? Nem questionou Lucas. A gente está vendo como as coisas vão evoluir, respondeu Isabela. Nada muito específico. Relacionamento ainda é novo. Quando já passava das 11h30, eles se levantaram para ir embora. Lucas se ofereceu para acompanhá-la até em casa, mas Isabela recusou gentilmente. Não queria que ele visse onde morava, pelo menos não ainda.
Então, nos vemos amanhã às 7 na porta da igreja? Perguntou ela. Estarei lá, prometeu Lucas. Isabela? Oi. Obrigado por confiar em mim. Sei que não deve ser fácil. Ela sorriu, tocada pela consideração dele. Obrigada por topar essa loucura. Acho que você é meio maluco também. Talvez seja mesmo, concordou ele, observando-a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Enquanto esperava o ônibus, Isabela se pegou sorrindo sozinha. Pela primeira vez em semanas, não estava com medo da festa do dia seguinte. Léo era gentil, inteligente, e tinha uma forma de ouvi-la que fazia com que se sentisse importante. Talvez aquela farsa não fosse um desastre completo, afinal. Lucas voltou para casa, dirigindo devagar, a mente repleta de pensamentos sobre Isabela. A coragem dela, a vulnerabilidade disfarçada de força, o jeito como seus olhos brilhavam quando ria. Ele não fazia ideia do que estava fazendo, mas pela primeira vez em anos não se sentia entediado com a própria vida. A festa de 25 anos de casamento dos tios Marta e João estava acontecendo melhor do que Isabela havia sonhado. O salão da igreja estava decorado com flores amarelas e brancas, as mesas cobertas com toalhas de renda emprestadas das vizinhas, e o som tocava uma mistura de música romântica dos anos 90 e sertanejo clássico que fazia os mais velhos dançarem com nostalgia. Léo havia chegado pontualmente às 7, vestindo uma camisa social azul clara e calças escuras que o faziam parecer exatamente o que tinham combinado. Um professor de inglês bem vestido, mas sem exageros. Ele trouxera um buquê de rosas brancas para os anfitriões e uma caixa de bombons para Dona Mercedes, gestos que imediatamente conquistaram a família de Isabela. Esse menino tem educação, sussurrou Dona Mercedes no ouvido da neta enquanto Léo conversava com tio João sobre futebol, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre o assunto. E olha como ele olha para você, menina. Com respeito. Isabela sorria, observando Léo interagir naturalmente com sua família. Ele ajudou a servir os salgadinhos, elogiou a decoração feita pela tia Marta, brincou com as crianças que corriam pelo salão e até arriscou alguns passos de forró quando a música mudou. Para todos os efeitos, ele parecia genuinamente interessado em conhecer as pessoas importantes na vida dela. Gostei dele, declarou Gabriel durante um momento em que Léo havia ido buscar refrigerante para eles. Diferente dos outros que você já trouxe aqui. Que outros? Perguntou Isabela, rindo. Bom, só o Bruno mesmo, admitiu o irmão. Mas esse Léo é gente boa. E se vê que ele gosta mesmo de você. A facilidade com que Léo se encaixou no ambiente familiar de Isabela era simultaneamente reconfortante e perturbadora. Ele parecia genuinamente interessado nas histórias que tio João contava sobre os velhos tempos no bairro, riu das piadas sem graça do primo Marcelo e até pediu a receita do bolo de chocolate da tia Sandra. Não havia nenhum sinal de desconforto ou superioridade em seu comportamento. Foi quando Bruno chegou que a noite começou a desandar. Ele entrou no salão de braços dados com Fernanda, uma loira exuberante que usava um vestido vermelho caríssimo e joias que brilhavam sob as luzes simples do local. Bruno estava impecável, como sempre. Terno bem cortado, cabelo perfeitamente penteado, sorriso confiante de quem sabia que era observado. Isabela sentiu o estômago se contrair quando o viu, mas respirou fundo e apertou discretamente a mão de Léo. Ele chegou, murmurou. Lucas seguiu o olhar dela e imediatamente identificou o ex-namorado. Tudo em Bruno gritava arrogância. A forma como cumprimentou os parentes de Isabela com uma cordialidade forçada, como seus olhos avaliaram o ambiente com um desdém mal disfarçado, como apresentou Fernanda como se ela fosse um troféu. Isabela! Bruno se aproximou deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa te ver aqui. Pensei que fosse evitar eventos familiares depois do nosso mal-entendido. Oi, Bruno, respondeu Isabela, forçando um tom neutro. Este é o Léo, meu namorado.
Lucas estendeu a mão para Bruno, que a apertou com mais força do que necessário, claramente estabelecendo algum tipo de territorialidade masculina primitiva. Léo, né? E o que você faz da vida? A pergunta soou como um interrogatório. Sou professor de inglês, respondeu Lucas calmamente. Ah, que interessante. O tom de Bruno deixava claro que ele não achava nada interessante. Escola pública ou particular? Particular. Bruno sorriu com malícia. E onde vocês se conheceram? Deixe-me adivinhar. Aqui no bairro? Isabela sentiu uma pontada de irritação, mas Léo respondeu antes que ela pudesse falar. No mercado popular. Ela estava comprando flores para a avó. Eu a ajudei a carregá-las até o ônibus. Que romântico, comentou Fernanda com uma risadinha que soou condescendente. Amor de mercadão. A frase foi como um tapa no rosto de Isabela. O sangue subiu às suas bochechas, mas ela tentou manter a compostura. E vocês? Perguntou Léo, percebendo o desconforto de Isabela. Como se conheceram? Na faculdade, respondeu Bruno, inflando o peito. Fernanda faz direito na mesma universidade que eu. Família tradicional de São Paulo. Sabe como é? O recado era claro, e todos os presentes entenderam. Bruno estava estabelecendo uma hierarquia social, colocando Isabela e sua família num patamar inferior. A situação piorou quando Bruno, já com algumas cervejas no organismo, decidiu animar a festa com suas memórias do tempo de namoro com Isabela. Ah, Bela, disse ele alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Lembro quando você sonhava em conhecer um restaurante japonês. Ficou tão empolgada quando te levei naquele rodízio baratinho. Ele riu como se fosse uma grande piada. Era engraçado ver você tentando usar os pauzinhos. Isabela sentiu como se o chão fosse desabar sob seus pés. A humilhação era pública, calculada, cruel. Bruno estava deliberadamente expondo sua ingenuidade passada, sua origem humilde, sua inexperiência com o mundo que ele considerava civilizado. Bruno, tentou intervir tia Marta, claramente desconfortável. Não, tia, continuou ele, animado com a própria crueldade. Era divertido mesmo. A Bela sempre foi tão autêntica. Lembro que ela ficou impressionada com o shopping. Iguatemi na primeira vez que levei ela lá. Nunca tinha visto uma loja da Louis Vuitton. Lucas sentiu uma raiva fria tomando conta dele. A forma deliberada como Bruno estava humilhando Isabela, usando a intimidade do relacionamento passado como arma, era algo que o revoltava profundamente. Mas antes que pudesse reagir, percebeu que Isabela estava tremendo ao seu lado. Com licença, murmurou ela, levantando-se abruptamente da mesa. Isabela correu para o banheiro da igreja, onde se trancou numa das cabines e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. A humilhação era exatamente o que ela havia tentado evitar com aquela farsa toda. Bruno havia conseguido mais uma vez fazê-la se sentir pequena, inadequada, como uma intrusa num mundo que nunca a aceitaria verdadeiramente. Pior ainda, ela havia arrastado Léo para aquela situação constrangedora. Um homem gentil e educado que não merecia ser exposto àquele tipo de crueldade social. Como ela pôde pensar que uma farsa resolveria seus problemas? Como pôde acreditar que conseguiria fingir pertencer a um mundo que a rejeitava tão claramente? Quando finalmente conseguiu se recompor e voltou ao salão, encontrou Léo, conversando seriamente com Bruno numa das mesas do canto. Ela não conseguiu ouvir o que diziam, mas a expressão tensa nos rostos de ambos indicava que não era uma conversa amigável. Bela. Dona Mercedes se aproximou preocupada. Você está bem, menina? Ficou pálida. Estou bem, vó, mentiu Isabela. Só um pouco de dor de cabeça, mas ela não estava bem. Pela primeira vez, desde que havia bolado aquele plano maluco, Isabela se questionou se valia a pena continuar com a farsa. Bruno havia conseguido destruir sua autoestima com algumas frases bem colocadas, provando que não importava quantos namorados falsos ela trouxesse. Ela sempre seria a menina pobre do mercado que não tinha lugar no mundo dos bem-nascidos. Talvez fosse melhor terminar aquela encenação antes que se
tornasse ainda mais constrangedora para todos os envolvidos. Quando Isabela voltou ao salão, Léo estava parado ao lado da mesa dos doces, mexendo no celular com uma expressão séria que ela nunca havia visto antes. Havia algo diferente em sua postura, mais ereta, mais imponente, como se uma máscara tivesse caído. Bruno e Fernanda estavam do outro lado do salão, sussurrando entre si e lançando olhares ocasionais na direção dele. Léo? E Isabela se aproximou hesitante. Está tudo bem? Ele ergueu os olhos do telefone e, ao vê-la, sua expressão imediatamente se suavizou. Oi, Bela. Como você está? Melhor. Ela mentiu, tentando sorrir. Desculpa por ter saído correndo assim. Você não tem que se desculpar por nada, interrompeu ele, guardando o celular no bolso. Quem deveria se desculpar é aquele imbecil. A firmeza na voz de Léo a surpreendeu. Havia uma autoridade ali que não combinava com o professor gentil e tímido que ela pensava conhecer. O que vocês conversaram? Perguntou ela, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Léo hesitou por um momento. Apenas esclareci algumas coisas para ele. Antes que Isabela pudesse insistir no assunto, tia Marta se aproximou deles com um sorriso forçado e os olhos cheios de preocupação. Meus queridos, está tudo bem? Esse Bruno... Ela balançou a cabeça, claramente constrangida. Não sei o que deu nele hoje. Nunca vi ele assim tão desagradável. Não se preocupe, tia, disse Isabela, forçando um sorriso. Você sabe como ele é, na verdade. Interveio Léo suavemente. Acho que o Bruno não vai mais incomodar ninguém esta noite. Havia algo na confiança com que ele disse isso que fez Isabela olhá-lo mais atentamente. Como um professor de escola particular podia ter tanta certeza sobre o comportamento de alguém como Bruno? A resposta veio 15 minutos depois, quando Bruno se aproximou deles novamente, mas desta vez sua arrogância havia desaparecido completamente. Ele estava pálido, as mãos ligeiramente trêmulas, e evitava olhar diretamente para Léo. Isabela, começou ele, a voz estranhamente humilde. Eu queria me desculpar pelo que falei antes. Foi grosseiro e desnecessário. Isabela piscou, surpresa. Bruno, e você também? Ele se virou para Léo, claramente constrangido. Me desculpe, não deveria ter sido tão hostil. Léo apenas assentiu com a cabeça, mantendo uma expressão neutra. Aceito as desculpas. Bruno engoliu seco. Bom, acho que a Fernanda e eu vamos embora mais cedo. Foi bom ver vocês. Ele se afastou rapidamente, pegou Fernanda pelo braço e saíram da festa sem se despedir de mais ninguém. O casal deixou o salão numa pressa que beirava o desespero. Nossa, murmurou tia Marta, boquiaberta. O que será que aconteceu? Nunca vi o Bruno assim tão educado. Isabela olhou para Léo, que apenas deu de ombros como se não soubesse do que se tratava. Mas ela percebeu um pequeno sorriso no canto da sua boca. Um sorriso que sugeria satisfação. Léo, sussurrou ela, puxando-o para um canto mais reservado. O que exatamente você disse para ele? Nada demais, respondeu ele, mas havia algo em seus olhos que indicava o contrário. Apenas mencionei que pessoas como ele deveriam ter mais cuidado com suas palavras. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. Que tipo de cuidado? Léo a olhou intensamente, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Isabela, há algumas coisas sobre mim que são mais complicadas do que parecem. O coração dela acelerou. Que tipo de coisas? Antes que ele pudesse responder, Dona Mercedes apareceu ao lado deles com um sorriso radiante. Léo, meu querido, você tem que me contar sobre seus pais. Tia Marta disse que você falou que eles moram em outro estado? Isso mesmo, Dona Mercedes, respondeu Léo, voltando imediatamente ao tom gentil e respeitoso que usava com a família de Isabela. São Paulo. Meu pai trabalha com negócios. Que tipo de negócios? Perguntou Dona Mercedes, sempre curiosa. Léo hesitou imperceptivelmente. Tecnologia. Empresas de tecnologia. Isabela notou a pausa, a forma cuidadosa como ele escolheu as palavras. Havia algo que ele não estava contando, algo importante.
O resto da festa transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Sem a presença perturbadora de Bruno, Isabela conseguiu relaxar e aproveitar as conversas familiares, as danças com Léo e os elogios que todos faziam sobre seu namorado. Ele parecia genuinamente interessado em cada história que os parentes contavam, cada piada que os tios faziam, cada foto antiga que Dona Mercedes insistia em mostrar. Mas Isabela não conseguia tirar da cabeça a transformação súbita de Bruno. O ex-namorado arrogante que ela conhecia não se curvaria para ninguém sem um motivo muito forte. E Léo, havia momentos em que ela captava vislumbres de algo diferente nele. A forma como checava constantemente o celular, como se estivesse esperando chamadas importantes. O jeito como falou sobre o pai trabalhar com negócios de tecnologia. A confiança inabalável com que garantiu que Bruno não causaria mais problemas. Quando a festa começou a terminar e as pessoas começaram a se despedir, Léo ajudou a recolher as decorações e a limpar o salão com uma naturalidade que tocou o coração de Isabela. Não havia nenhum sinal de pressa ou desconforto. Ele parecia genuinamente interessado em ajudar sua família. "Você é especial, sabe disso?", disse Dona Mercedes para Léo enquanto ele dobrava as toalhas das mesas. "Há muito tempo não vejo a Bela tão feliz." Léo olhou para Isabela, que estava recolhendo os copos descartáveis, e sentiu algo apertar no peito. A forma como ela sorria ajudando a tia, como tratava cada pessoa com carinho e respeito, como transformava uma festa simples num evento cheio de amor e calor humano. Ele havia crescido em meio a eventos luxuosos e frios, onde as pessoas interagiam por obrigação social. Aqui no salão modesto da igreja, ele havia encontrado algo que sua riqueza nunca conseguira comprar: autenticidade. "Ela é especial", concordou ele em voz baixa. "Muito especial." Quando finalmente saíram da igreja, já passava da meia-noite. Léo insistiu em acompanhar Isabela até o ponto de ônibus, mesmo ela tendo dito que não era necessário. "Obrigada por hoje", disse ela enquanto esperavam o ônibus. "E tu dais por tudo. Você foi perfeito." "Não fui perfeito", respondeu Léo, "mas gostei muito de conhecer sua família." "Eles te amam muito." "Amor é o que não falta lá em casa", concordou Isabela. "É praticamente a única coisa que temos em abundância." Léo a olhou com uma expressão estranha. "Isabela, você tem muito mais do que imagina." "Como assim?" O ônibus se aproximou antes que ele pudesse responder. Quando Isabela subiu os degraus e se virou para se despedir, viu Léo parado na calçada com o celular na orelha, falando em voz baixa numa conversa que parecia urgente e importante. Durante todo o trajeto até casa, ela não conseguiu parar de pensar nas contradições que notara nele durante a noite. As palavras que escolhia cuidadosamente, a confiança misteriosa, a forma como Bruno havia mudado completamente de comportamento depois de conversar com ele. Quem era Léo realmente? E por que ela tinha a sensação crescente de que ele escondia algo muito maior do que imaginava? Mas na segunda-feira seguinte à festa, Isabela acordou com uma sensação estranha de felicidade misturada com ansiedade. A noite havia sido melhor do que esperava. Léo se mostrara perfeito e pela primeira vez em meses ela se sentira orgulhosa diante da família. Mas as perguntas sobre quem ele realmente era continuavam martelando em sua cabeça. Durante o trabalho no mercado, ela se pegou sorrindo sozinha várias vezes, lembrando de como ele havia dançado forró com Dona Mercedes, ou de como conversara seriamente com Gabriel sobre os planos do irmão para a faculdade. Léo parecia genuinamente interessado em cada pessoa da família dela, e isso aquecia seu coração de uma forma que não esperava. Foi Conceição, da barraca vizinha, quem trouxe a revista. "Bela, menina, você viu isso aqui?" A mulher se aproximou com uma revista de fofocas nas mãos, os olhos arregalados de curiosidade. "Tem uma matéria sobre uns empresários ricos aí. Nossa, tem um que é igualzinho àquele rapaz bonito que andou aqui no mercado outro dia."
Isabela pegou a revista distraída, ainda organizando as rosas na banca. Que rapaz! Aquele de roupa boa que você ajudou quando derrubou água nos pés dele. O que você disse que ia ser seu namorado de mentira para a festa? O sangue de Isabela gelou. Ela abriu a revista na página que Conceição indicava e seu mundo desabou. Lá estava ele, Léo. Ou melhor, Lucas Montenegro, CEO da Montenegro Holdings, um dos maiores conglomerados empresariais do país. A foto mostrava-o num terno caríssimo, posando ao lado de outros empresários numa gala beneficente no Copacabana Palace. A matéria falava sobre sua fortuna estimada em bilhões de reais, suas empresas de tecnologia espalhadas pelo mundo e menciona até mesmo sua suposta noivado arranjado com Patrícia Villanova, herdeira de uma família tradicional paulistana. Lucas Montenegro, de 35 anos, é conhecido por sua discrição e raramente é visto em eventos sociais, lia Isabela com a voz trêmula. O magnata, que herdou o império empresarial do pai aos 28 anos, mantém sua vida pessoal longe dos holofotes, mas fontes próximas confirmam que seu casamento com Patrícia Villanova deve ser anunciado em breve. Isabela deixou a revista cair no chão, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo fazia sentido agora. A forma como Bruno havia ficado apavorado depois de conversar com ele. A confiança misteriosa. As roupas caras disfarçadas de simples. O jeito como falou sobre o pai trabalhar com negócios de tecnologia. Ele havia mentido sobre tudo. Absolutamente tudo. Bela, você tá bem, menina? Conceição se aproximou, preocupada. Ficou branca que nem papel. Isabela não conseguiu responder. Pegou a revista do chão com mãos trêmulas e continuou lendo. Havia uma pequena nota no final da matéria que a deixou ainda mais destroçada. Montenegro Holdings está envolvida num projeto de revitalização urbana que pode afetar comunidades de baixa renda na zona norte de São Paulo. Zona Norte, onde ela morava. Onde estava o mercado popular onde trabalhava. Será que aquilo tudo havia sido uma brincadeira cruel? Um ricaço entediado se divertindo com a ingenuidade de uma menina pobre? Ele estava estudando a comunidade para seus projetos empresariais e ela havia caído como uma idiota na farsa dele? A humilhação foi tão intensa que Isabela sentiu náuseas. Ela se lembrou de cada momento da festa, como havia se orgulhado de apresentá-lo para a família, como Dona Mercedes havia elogiado suas boas maneiras, como ela própria havia começado a se sentir atraída por ele de verdade. Tudo havia sido uma mentira elaborada. Pior ainda, ela havia sido tão patética a ponto de oferecer R$ 2 para um bilionário fazer o papel de seu namorado. A ironia era tão cruel que chegava a ser cômica. Ele provavelmente gastava mais que isso em gorjetas. Conceição, você pode ficar com a banca um pouquinho? Perguntou Isabela, a voz saindo estrangulada. Preciso resolver uma coisa. Sem esperar resposta, ela saiu correndo do mercado com a revista na mão. Precisava confirmar se suas suspeitas estavam certas, e só havia um jeito de fazer isso. Isabela pegou 3 ônibus até chegar ao centro empresarial, onde ficava a sede da Montenegro Holdings. O edifício era imponente, 60 andares de vidro e aço que refletiam o céu de São Paulo. No lobby, havia uma exposição sobre os projetos sociais da empresa, incluindo fotos de Lucas inaugurando escolas e hospitais, sempre cercado de políticos e empresários sorridentes. Ela se sentou num banco na praça, em frente ao prédio, e esperou. Não sabia exatamente o que esperava alcançar, mas precisava vê-lo. Precisava confrontar a verdade com seus próprios olhos. Às 6 da tarde, ele apareceu. Lucas saiu do edifício vestindo um terno cinza impecável, cercado por assistentes que falavam rapidamente sobre reuniões e contratos. Ele caminhava com uma autoridade natural que Isabela nunca havia notado quando ele estava disfarçado de Léo, o professor gentil. Este era o verdadeiro Lucas Montenegro, poderoso, distante, completamente fora do seu mundo.
Quando ele a viu parada na praça, o choque em seu rosto foi inconfundível. Ele disse algo para os assistentes que se afastaram e caminhou lentamente em direção a ela. Isabela, começou ele, a voz carregada de culpa. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro quebrado. Por que você fez isso comigo? Lucas olhou para a revista que ela segurava nas mãos trêmulas e fechou os olhos por um momento. Não foi o que você está pensando. Não foi o quê? Isabela se levantou, a dor se transformando em raiva. Não foi um ricaço entediado se divertindo com a pobrinha ingênua? Não foi pesquisa de mercado para seus projetos de revitalização? Ou será que foi só sadismo mesmo? Isabela, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas na praça olharem. Que você mentiu sobre quem era. Que me usou. Que provavelmente riu da minha cara quando ofereci R$ 2 para um bilionário. As lágrimas começaram a cair e Isabela as enxugou furiosamente. Ela não queria chorar na frente dele. Não queria dar a ele a satisfação de vê-la completamente despedaçada. Você vai se casar, continuou ela, apontando para a revista, com alguém do seu meio social, alguém adequada. E eu fui só o quê? Entretenimento? Uma experiência antropológica? Não, disse Lucas dando um passo em direção a ela. Não foi nada disso. O que senti por você, o que sinto é real. Isabela riu com amargura. Real? Como pode ser real se você mentiu sobre tudo? Seu nome, seu trabalho, sua vida. Tudo foi mentira. Meu nome é Lucas, sim, mas quando estou com você, eu me sinto como o Léo. Como a pessoa que sempre quis ser, mas nunca pude. Ele tentou tocar no braço dela, mas Isabela recuou. Para com isso, disse ela, a voz quebrada. Para de mentir. Você tem uma noiva rica te esperando. Você tem um império para administrar. Eu sou só uma vendedora de flores que foi idiota o suficiente para acreditar que alguém como você poderia se interessar por alguém como eu. Isabela. Não! Ela balançou a cabeça com vigor. Não quero mais ouvir suas mentiras. Não sei por que você fez isso, mas, por favor, me deixa em paz. Volta para seu mundo de luxo e me esquece. Eu já aprendi a lição. Isabela se virou e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, cada passo uma agonia. Ela havia sido tão tola ao pensar que alguém como Léo, como Lucas, poderia realmente se importar com ela. A diferença entre os mundos deles era um abismo intransponível, e ela havia sido idiota de esquecer disso por um momento. Atrás dela, Lucas ficou parado na praça, vendo a mulher que havia transformado sua vida se afastar, levando consigo qualquer esperança de felicidade real que ele já havia experimentado. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida de Isabela. Ela mal conseguia comer, dormia poucas horas por noite e trabalhava como um autômato no mercado e na loja de conveniência. Dona Mercedes notou que algo estava errado, mas Isabela inventou uma desculpa sobre Léo ter viajado a trabalho. Não tinha coragem de contar a verdade, que havia sido enganada pelo homem mais rico do país. A raiva inicial havia se transformado em algo mais profundo e complexo. Durante as madrugadas insones, Isabela repassava cada momento que passou com Lucas, analisando cada palavra, cada gesto, cada olhar. E o que mais a incomodava era que, por baixo de toda a mentira, ela havia sentido algo real. A forma como ele olhava para ela, como ria de suas piadas, como interagia com sua família, tudo aquilo parecia genuíno, mas isso só tornava a traição mais dolorosa. Na quarta-feira de manhã, Conceição trouxe mais notícias que deixaram Isabela ainda mais abalada. Bela, você viu o que estão falando sobre aqueles prédios que vão construir aqui na região? A vizinha de banca estava agitada, acenando com um jornal local. Diz aqui que uma empresa grande vai revitalizar nosso bairro. Sabe o que isso significa, né? Isabela pegou o jornal com mãos trêmulas. Matéria falava sobre o projeto de modernização urbana, que seria implementado pela Montenegro Holdings na zona norte da cidade.
Palavras bonitas como desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida escondiam uma realidade que Isabela conhecia bem: gentrificação. Expulsão dos moradores pobres para dar lugar a empreendimentos luxuosos. Eles vão tirar todo mundo daqui, murmurou Conceição. Mercado popular, casas antigas, tudo. Vão botar prédio caro e shopping center. O sangue de Isabela ferveu. Lucas não havia apenas mentido sobre sua identidade. Ele estava diretamente envolvido na destruição da comunidade onde ela vivia e trabalhava. O lugar onde sua família havia construído suas vidas, onde ela tinha suas memórias, onde pessoas como Conceição ganhavam o pão de cada dia. Será que ele já sabia disso quando a conheceu? Será que a aproximação havia sido calculada desde o início? Naquela tarde, em vez de ir para o segundo emprego, Isabela decidiu investigar. Pegou o ônibus até a biblioteca municipal e passou horas pesquisando sobre a Montenegro Holdings e seus projetos de revitalização urbana. O que encontrou a deixou nauseada. A empresa tinha um histórico de projetos similares em outras cidades, sempre com o mesmo padrão. Chegavam prometendo melhorias, compravam terrenos a preços baixos de moradores desesperados e depois construíam empreendimentos de luxo que expulsavam completamente a população original. Lucas Montenegro era listado como o principal responsável por essas estratégias de desenvolvimento urbano. Quando voltou para casa naquela noite, Isabela encontrou Dona Mercedes assistindo ao noticiário na televisão velha da sala. A avó estava preocupada, apontando para a tela. Olha isso, Bela. Estão falando que vão mexer no nosso bairro, que vão tirar o pessoal das casas antigas. Os olhos de Dona Mercedes estavam cheios de medo. Onde vamos morar se tirarem a gente daqui? Com que dinheiro? Isabela sentou ao lado da avó e segurou suas mãos enrugadas. Ninguém vai tirar a gente daqui, vó. Eu não vou deixar. Mas como você vai impedir, menina? Eles são poderosos, têm dinheiro e nós temos razão, respondeu Isabela com uma determinação que surpreendeu a si mesma. E temos união. E temos coragem. Naquela madrugada, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não ia mais fugir, não ia mais se esconder, não ia mais aceitar ser pisoteada por homens poderosos que brincavam com a vida das pessoas como se fossem peças de um jogo. Lucas Montenegro havia mentido para ela, a havia usado e agora ameaçava destruir sua comunidade. Mas ele havia cometido um erro. Havia subestimado a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Na quinta-feira de manhã, Isabela acordou antes do alarme e se vestiu com cuidado especial. Não suas roupas de trabalho habituais, mas sua melhor blusa azul, a calça jeans mais nova e até mesmo um pouco de batom que havia ganhado da tia Marta no último Natal. Se ia ter uma guerra, ia entrar nela apresentável. Ela pediu para Conceição cobrir sua banca no mercado e pegou o primeiro ônibus para o centro da cidade. Mas desta vez não ia apenas observar de longe. Desta vez ia entrar naquele prédio imponente de vidro e aço, ia subir até o último andar e ia dar para Lucas Montenegro exatamente o que ele merecia ouvir. Durante o trajeto de ônibus, Isabela ensaiou mentalmente cada palavra que diria. Não mais a menina insegura que oferecera R$2 por um namorado de mentira. Não mais a mulher despedaçada que havia chorado na praça 3 dias antes. Ela era Isabela Costa, filha de Dona Mercedes, irmã de Gabriel e Júlia, neta de uma linhagem de mulheres fortes que haviam sobrevivido a todas as adversidades. E Lucas Montenegro, com toda a sua fortuna e poder, estava prestes a descobrir que havia mexido com a pessoa errada. Quando chegou ao edifício da Montenegro Holdings, Isabela não hesitou. Passou direto pela recepção elegante, ignorou os protestos da secretária loira que tentou detê-la e entrou no elevador antes que a segurança pudesse reagir. Apertou o botão do último andar, o andar executivo onde ficava o escritório do CEO. Ela sabia que não tinha muito tempo antes que a segurança chegasse.
Sabia que provavelmente seria expulsa em questão de minutos, mas também sabia que Lucas Montenegro ia ouvi-la, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. O elevador subiu lentamente, cada andar marcado por um número iluminado que aumentava sua determinação. Quando as portas se abriram no 60º andar, revelando um ambiente de luxo discreto com vista panorâmica de São Paulo, Isabela respirou fundo. Era hora de Lucas Montenegro descobrir quem realmente era Isabela Costa. Lucas estava em pé atrás de sua mesa executiva, falando ao telefone em inglês sobre contratos internacionais, quando ouviu a comoção do lado de fora. Sua secretária bateu na porta correndo. "Senhor Montenegro, me desculpe, tem uma moça que forçou a entrada. A segurança já está vindo." A porta se abriu com força e Isabela entrou como um furacão, o queixo erguido e os olhos flamejantes de determinação. Lucas imediatamente desligou o telefone, dispensou a secretária com um gesto e ficou parado olhando para ela. "Oi, Lucas Montenegro", disse Isabela, pronunciando o nome dele com uma ironia cortante. "Ou prefere que eu chame de Léo, o professor de inglês?" "Isabela." Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu a expressão em seu rosto. "Não." Ela levantou a mão. "Agora você vai me escutar. Durante 3 dias eu me perguntei por que alguém como você faria uma coisa dessas comigo. Pensei que talvez fosse só diversão de rico entediado, ou talvez pesquisa para seus projetos empresariais." Ela puxou o jornal da bolsa e jogou sobre a mesa dele. "Mas agora eu sei a verdade. Você não estava só mentindo sobre quem era. Você estava estudando a presa." Lucas olhou para o jornal e seus ombros despencaram. "Não é o que você está pensando? Não é?" A voz de Isabela tremeu de raiva contida. "Montenegro Holdings, projeto de revitalização urbana na Zona Norte. Meu bairro, Lucas, minha casa, minha família, o mercado onde eu trabalho. Tudo isso vai ser destruído por causa dos seus projetos de luxo. Isabela, por favor." "E o pior de tudo", continuou ela, as lágrimas começando a borrar em sua maquiagem simples, "é que eu comecei a acreditar. Comecei a pensar que talvez, só talvez, alguém pudesse me ver como mais do que só uma menina pobre da periferia. Que talvez você realmente gostasse de mim." A dor na voz dela partiu o coração de Lucas. Ele andou até ela. Devagar, como se aproximasse de um animal ferido. "Eu gosto de você", disse ele, a voz quebrada. "Mais do que gostei de qualquer pessoa na minha vida toda." "Para!" gritou Isabela. "Para de mentir. Você vai se casar com sua patricinha rica, vai destruir minha comunidade e eu vou ser só mais uma nota de rodapé na sua vida privilegiada." "Não vou me casar com Patrícia", disse Lucas firmemente. "Cancelei o noivado na segunda-feira." Isabela piscou, surpresa. "O quê?" "Cancelei tudo. O casamento arranjado, os contratos familiares, toda a farsa que minha mãe organizou." Lucas se aproximou mais um passo. "E sabe por quê? Porque uma mulher corajosa me ofereceu R$2 para ser seu namorado falso e me mostrou o que é amor de verdade." "Lucas, e sobre o projeto?" Ele continuou, pegando o jornal da mesa. "Eu o cancelei ontem. Oficialmente, gastei a manhã inteira numa reunião com a diretoria explicando que a Montenegro Holdings não vai mais participar de projetos que removam comunidades estabelecidas." Isabela ficou sem palavras, processando o que havia acabado de ouvir. "Você fez isso por minha causa?" "Fiz por nossa causa. Porque quando estive na sua casa, quando conheci sua família, quando vi o amor e o calor humano que vocês têm, percebi que eu estava do lado errado da história." Lucas pegou as mãos dela entre as suas. "Isabela, eu menti sobre meu nome e meu trabalho porque estava fugindo de uma vida que me sufocava. Mas tudo o que senti por você foi real. Cada momento, cada riso, cada conversa, tudo foi verdadeiro. Como posso acreditar em você?" Lucas soltou as mãos dela e andou até a mesa, pegando o telefone. Discou um número e colocou no viva-voz. "Alô, TV Record. Aqui é Lucas Montenegro, da Montenegro Holdings.
Gostaria de agendar uma entrevista coletiva para hoje às 5 da tarde. Sim, é urgente. Vou fazer um anúncio público sobre mudanças na política empresarial da companhia. Ele desligou e olhou para Isabela. Vou contar toda a verdade publicamente. Sobre o projeto cancelado, sobre como uma mulher extraordinária me ensinou que há coisas mais importantes que lucro e status social. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Lucas, você não precisa... Preciso sim. Ele se aproximou dela novamente. Preciso porque te amo, Isabela. Amo sua coragem, sua bondade, a forma como cuida da sua família, como transforma flores simples em arte, como fez um ricaço arrogante descobrir que valia a pena ser uma pessoa melhor. Ela olhou nos olhos dele, procurando sinais de mentira, mas encontrou apenas sinceridade crua e vulnerável. Você realmente cancelou o projeto? Cancelei. E mais, vou usar os recursos que estavam destinados a ele para criar um fundo de microcrédito para pequenos comerciantes da região. Sua amiga Conceição vai poder expandir a banca de flores. Seu irmão Gabriel vai ter bolsa integral na melhor universidade de São Paulo. Lucas. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Isabela. Eu sei que comecei nossa história com uma mentira, disse ele, se ajoelhando diante dela. Mas quero terminar com a maior verdade da minha vida. Eu te amo. Isabela Costa, te amo mais do que amei minha própria liberdade, mais do que amo meu império empresarial, mais do que qualquer coisa que já tive. Isabela olhou para o homem mais poderoso do país, ajoelhado na frente dela, declarando seu amor com uma humildade que ela nunca imaginou possível em alguém da posição dele. Levanta, sussurrou ela. Lucas se levantou. Incerto. Você mentiu sobre seu nome, disse Isabela, a voz ainda trêmula, mas com um sorriso começando a formar nos lábios. Mas não mentiu sobre ter um coração bom, Isabela, e se você realmente cancelou aquele projeto? Cancelei. E se você realmente quer ajudar minha comunidade? Quero com todo o meu coração. Ela deu um passo em direção a ele. Então talvez a gente possa tentar de novo. Desta vez, sem mentiras. Lucas sorriu com uma alegria que iluminou todo o seu rosto. Sem mentiras. Só a verdade. Lucas Montenegro, empresário que descobriu que a maior fortuna do mundo é o amor de uma mulher extraordinária. E Isabela Costa, respondeu ela, finalmente permitindo que o sorriso tomasse conta de seu rosto, vendedora de flores que descobriu que alguns contos de fadas começam com propostas de R$ 2 no mercado popular. Eles se beijaram ali, no 60º andar do prédio mais imponente de São Paulo, selando um amor que havia começado com uma farsa e se tornado a verdade mais pura de suas vidas. 3 meses depois, quando Lucas e Isabela se casaram, numa cerimônia simples no salão da igreja onde havia acontecido a festa dos tios, Dona Mercedes disse que sempre soube que aquele menino era especial. Gabriel entrou na faculdade de engenharia com bolsa integral, Júlia passou a ter aulas particulares de inglês e Conceição abriu a floricultura mais bonita da Zona Norte. E todos os domingos, Lucas Montenegro, CEO bilionário, podia ser encontrado no mercado popular ajudando a esposa a vender flores, provando que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais e que, às vezes, os melhores investimentos da vida custam apenas R$ 2 e um coração corajoso. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela Costa os tenha tocado profundamente. Como uma simples proposta de R$ 2 se transformou na maior lição sobre coragem, autenticidade e amor verdadeiro. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma seleção especial de histórias igualmente cativantes que exploram os mistérios do coração humano. Encontre nossa playlist completa aqui ao lado. Histórias que vão desde romances impossíveis até superações inspiradoras que vão aquecer seus corações. Se a história de Isabela e Lucas os emocionou,
Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar aquele like carinhoso no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a força do amor, a importância dos sonhos e a beleza das segundas chances. Não percam nossos próximos conteúdos. Cada história é uma nova descoberta sobre a complexidade e a magia da vida. Esperamos vocês nos comentários para saber qual momento mais tocou seus corações.